boa noite a todos. Jesus nos auxilie sempre na compreensão dos seus ensinamentos, do seu evangelho e acima de tudo na prática, a fim de que a gente alcance o objetivo. Mais uma vez nos trouxe uma nova oportunidade, uma nova reencarnação. Pedir que Deus permita que a espiritualidade, que os espíritos possam estar amparando, assistindo a nossa reunião e lembrar sempre de estarmos em gratidão a Deus por tudo e por tanto que temos recebido, totalmente nessa experiência toda. Interessante, nós vamos falar aqui do tema punição, e eu até coloquei uma interrogação no tema punição, porque alguma coisa me intrigava, né? Que é interessante. A Estela leu aqui o livro do Luiz Sabiria falando sobre a importância do livro, e foi através de um livro mesmo que eu achei a resposta dessa coisa que me intrigava muito, porque nós aprendemos que Jesus nos asseverou que vinha para nos dar vida e vida em abundância. Nós aprendemos que o amor cobre a multidão dos pecados. Tudo isso é fato e a gente já assimilou esse entendimento. Mas eu vi determinadas situações, passagens do Cristo, que as pessoas com quem eu convivia nesse momento tinham feito muita coisa errada, né? Por exemplo, o pessoal, os homens da época crucificaram o Cristo, abandonaram, traíram, né? E Jesus sempre trazendo essa mensagem de esperança, de amor que cobre a multidão dos pecados, essa mensagem de vida e abundância. E eu ficava me questionando, e por isso que eu me sentia intrigado. Eu falei, poxa, mas como que é isso, né? E é mais ou menos nessa linha que nós vamos trazer algumas informações aqui que vão passar aqui do Cristo, que depois, através de um livro, há pouco tempo, a gente está sempre aprendendo com a doutrina, né? Uma doutrina abençoada que nos esclarece sobremaneira, que é uma bênção na nossa vida. Talvez se a gente parar um pouco de vez em quando e pensar, não que nos faça melhor do que ninguém, por sermos espíritos, ao contrário, nos aumenta a responsabilidade, mas nos clareia o nosso caminho sobremaneira. Se a gente parasse um pouco, um instante da nossa vida e pensasse, se a gente não fosse espírita, não estamos condenando os nossos irmãos dos outros segmentos religiosos, mesmo porque a maior parte de nós viemos do catolicismo, do protestantismo, do evangelho, né? Mas se a gente acreditasse no inferno de sofrimento eterno, né? Aqui são parentes, gente. Se a gente acreditasse no inferno de sofrimento eterno, como é que uma mãe, ou qualquer um de nós, o pai ou o irmão, poderia estar feliz num céu de beatitude e mais de monotonia do que de prazer, né? Com o nosso filho, com o nosso neto, com o nosso irmão, com o nosso pai, com a nossa mãe, no inferno de sofrimento eterno. Né? E como é que a gente entenderia isso? Qual de nós estaríamos aqui, nós outros, aptos a considerar que a gente, desencarnando, iríamos direto para o céu? A igreja também percebeu isso e começou a perceber que faltava alguma coisa. Quer dizer, a gente tinha um céu e inferno, né? Aí, ainda bem, para nós, na nossa época, nessa época, foi virando purgatório, né? A gente não ia para o inferno, passava no purgatório, aprendia e subia para o céu, né? Subia para o céu, né? Mas é interessante tudo a gente questionar isso, mas não é isso que nem é o caso. Nós somos espírito e o espiritismo chega para nós e traz essa mensagem diferente, a boa nova do Cristo, uma boa mensagem. Mas dessa passagem de Jesus, então, conta-se que Jesus estava na casa de Jeroboão, filho de Acais, na cidade de Corazim. Na realidade, uma vila de Corazim, distada a 3 quilômetros mais ou menos de Cafarnaum. Jesus estava lá na casa de Jeroboão e, conversando com o pessoal, de repente, ele foi chamado a uma casa vizinha, com um pessoal tinha ajudado muito na obra do Cristo, ajudado no início da obra do Cristo, estava precisando de uma ajuda para o familiar dele e pediu que Jesus fosse até lá. Jesus foi saindo, né? Nisso chegaram 4 publicanos. Publicanos na época do Cristo eram pessoas ditas de má vida, eram considerados, né? Eram cobradores de impostos, eram muita parte deles fariseus, que gostavam de aparecer do que estavam fazendo, né? Mas eles chegaram então e queriam conversar com Jesus.
Eles tinham sabido de uma boa nova, de uma mensagem diferente e nova que Jesus estava trazendo. E eles queriam mais informações disso. Eles precisavam de saber desse reino que estava sendo implantado, como é que se habilitava, se poderiam habilitar para entrar e gozar desse reino. Eles chegaram então, Jesus olhou os 4 publicanos, uma veste muito distinta, né? Mas o semblante vincado, que identificava muita inquietação, muita ansiedade, muita dúvida, né? E Jesus tinha que atender o vizinho, foi chamado para atender o vizinho, chamou Pedro então, né? Falou: Pedro, eu vou ter que sair para atender o pessoal aqui, o vizinho da Jeroboão, atende os nossos irmãos aqui e ajuda eles com a verdade. Né? E Jesus saiu. E Pedro esperou Jesus sair, olhou os 4 assim de cima e embaixo. E nessa hora Pedro tomava quase que a posição de fiscal de consciências, né? Ele era muito disciplinado, ele era muito fiel, ele era muito ligado às tradições do Velho Testamento, né? Então Pedro olhou os 4 publicanos assim e esperou que eles se manifestassem. O primeiro a se manifestar foi Eliúde, né? Que era o mais velho deles, o mais idoso, o mais experiente, né? Para nós que estamos nessa fase. Então, Eliúde chegou dele e falou: amigo do Cristo, nós viemos aqui, nós precisamos de informação sua, nós estamos sabendo desse reino novo que vai ser implantado. Como é que a gente vai fazer para também se habilitar a entrar nesse reino? Como é que a gente pode ajudar? O que é que a gente pode fazer? E Pedro deixou então que ele apresentasse todas as suas razões para que soubesse um pouco mais do reino. E quando ele terminou, ele falou: Eliúde, todo mundo em Cafarnaum, aqui em Corazim sabe da sua vida. As suas pedras preciosas, os seus ouros, os seus anéis, são a custa de viúvas e órfãos. Você então chega com todo esse tesouro que você tem e vem saber de como você vai fazer para entrar no reino de Deus. Você não fica envergonhado disso? Eliúde não esperava essa colocação de Pedro, né? E ele ficou sem resposta. E Pedro então se volta para Moabe, segundo na escala de idades, e fala: Moabe, você também está querendo saber como é que você vai fazer para entrar no reino de Deus? Não foi você que frustrou os seus 2 irmãos no desencarne do seu pai, no falecimento do seu pai, e você ficou com a herança todinha para você, e um dos seus irmãos morreu na extrema penúria, e o outro anda por Corazim desequilibrado, falando sozinho? Você quer saber como é que faz para entrar no reino de Deus que o meu mestre está ensinando? Você acha que você está em condições disso? Moabe também ficou impressionado com a colocação disso, e antes de ele pudesse falar alguma coisa, ele se voltou para Zacarias, Pedro. Zacarias, e você? Todo mundo sabe também que você comprou a dívida de Zorobabel, o sapateiro, com o interesse de fisgar a esposa dele, e você questionou, você prensou ele para que te pagasse a dívida que você comprou dele, até que no fim ele tirou sua própria vida e você ganhou a esposa dele, você pegou a esposa dele. Você já não tem o que você quer? Quer mais que você quer? Você quer o reino dos céus também, Zacarias? Zacarias também não esperava essa colocação de Jesus. E por fim, Jesus se volta a Ananias, fala: e você, Ananias, né? Todo mundo sabe da sua cupidez, você que domina o comércio das hortaliças e do leite, todo mundo sabe da sua premente e constante aumento do preço das hortaliças, do leite, sem considerar as crianças que estão morrendo de fome ao seu lado e pessoas outras necessitadas. Você não tem a mínima compaixão. O que é que vocês querem, né? Esse reino que vocês estão querendo aqui não é para vocês, não. Súcia de ladrões, bando de malfeitores, levanta as mãos, grita, bate com as mãos na mesa e sumam daqui. Não tem informações para vocês. Quando ele grita isso, Jesus está voltando e entra na sala. Jesus entra, olha para os publicanos com lágrimas, completamente humilhados, e olha para Pedro também. Quando Jesus olha para Pedro, Pedro já conhecia esse olhar dele, né? Falou: Pedro, o que aconteceu aqui? Eu falei: Senhor, eu conheço esse pessoal aqui há muito tempo, aqui em Corazim. Aliás, não só eu, todo mundo conhece esses publicanos aqui. E o Senhor pediu que eu os ajudasse com a verdade. E eu sei a verdade dele, falei tudo para eles.
Jesus fala e fala: Pedro, eu te pedi que você os auxiliasse com a verdade. Eu nunca te pediria que você os aniquilasse. Nesse instante, então, Jeroboão chama Jesus para um repássio na cabeceira da casa. Jesus chama os 4 publicanos para sentar com ele. E eles se assentam, então, humilhados, sem ninguém. E Jesus vai comentar sobre o reino que ele estava trazendo, a boa mensagem que ele estava trazendo, a implantação de um pai que era só amor, de um pai que amava todos os seus filhos de forma inexorável, de forma independente da posição, ou disso ou daquilo que tinham feito. Os publicanos, então, foram se armando de esperança. Na realidade, essa mensagem do Cristo trazia uma mensagem nova, trazia uma nova oportunidade. Eles também seriam aceitos desse reino que Jesus estava apresentando. Eles se encheram de esperança, de boa vontade, o brilho dos olhos voltou, o brilho dos seus olhos voltou novamente, e se inflamaram de alegria, né? Então esse reino é para nós também, e Jesus fala desse Deus que é Pai, desse Deus que não é mais o Senhor dos Exércitos, desse Deus que não ira, desse Deus que não manda praga, desse Deus que ama os seus filhos e não castiga nenhum deles, porque sabe que, como Cristo, nosso divino instrutor, sabe que o erro nosso no estágio em que nós estamos faz parte do nosso processo de acerto. Nós somos criados simples e ignorantes, e é natural que venhamos a errar. Por isso que Jesus não nos condena, por isso que Jesus tratou os 4 publicanos com carinho, com tanto amor, porque ele sabe que eles erraram sim, que ele não era conivente com o erro deles. Mas ele sabe que dificilmente alguém não passaria pelo erro para alcançar o acerto. E é por isso que esse nosso Mestre Divino, que esse nosso Deus de amor e misericórdia, nos ama do jeito que nós estamos hoje, que nós somos hoje. Ele não vai esperar a gente se transformar num Cristo, num Paulo Apóstolo, num Chico Xavier, num Emmanuel, para que aí então ele possa nos amar e ele trata eles diferente, porque com certeza, talvez a maior parte deles, se não todos, passaram por essa cidade que nós estamos passando, e chegaram onde deveriam chegar, estão chegando ainda. E é por isso que o Cristo asseverou a cada um de nós: vós sois deuses, brilha a vossa luz, sereis capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Esse é o nosso Jesus. E o nosso destino está nas mãos desse Deus. O nosso destino está nas mãos desse diretor da nossa escola terra. Então não é conveniente a gente entregar os nossos destinos, o nosso futuro a esse ou aquele governante. Interessante, eu estudei outro dia, a gente ficou com medo durante uma época, a gente tinha receio durante uma época, eu lembro uma época, na minha época, né, que 1000 anos passará, 2 não chegará. Você lembra disso, Paulo? Não tinha isso? 1000 anos, a gente ficou esperando o ano 2000, então, bom, aí depois a gente já era mais, no ano 2000 a gente já tinha mais entendimento, falou: acho que não vai acabar não, sempre ficava aquela pontinha, 1000 anos chegará, 2000, depois passou o que mais? 2000 passou, teve o bug do milênio, né? E aí virou depois o bug, que a internet ia bagunçar tudo, os computadores iam explodir, papai, nós ficamos nessa. O pessoal faz terror com tudo, né? Assim, nós, né? A gente, por isso que má notícia, não sei quem fala, bom, aí não vem ao caso, mas não sei quem, que mentira boa, né? E verdade não tanto, né? Mas é outra história. Mas a gente ficou nessa insegurança. Depois foi 2012, que a falha de Santander dos Estados Unidos, que é uma falha bem grande lá, e abrir tudo, engolir a terra. Aí eu escutei assim: olha para nós também. Se o mundo fosse acabar uma terceira guerra mundial, não vamos acabar amanhã, não, vamos orar, não, a gente sabe que não, né? Mas se fosse acabar em 2012, o mundo fosse acabar, o mundo acabou. Terceira guerra, acabou tudo. Nós morremos? Nós iríamos morrer? Foi perguntado isso para o Chico, no Pinga Fogo, em 1971. Chico, o mundo está caminhando para uma aniquilação de si mesmo e tudo. E se o mundo acabar, o Emmanuel fala alguma coisa, o Chico nem falou que o Emmanuel falou, olha, se o mundo vier acabar, né, com certeza, nosso Deus, nosso Pai misericordioso, vai arrumar outra escola no outro planeta para a gente continuar evoluindo. É lógico, né? E não vão fazer. O mundo não vai acabar com tudo que Jesus fez aí, nós já falamos aqui, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, construiu essa escola para alguém brincar de Deus e acabar. Não vamos entrar no mérito disso, né? Nós estamos aqui na escola para aprender. Nós temos que aprender, e é fácil, porque a gente tem que aprender. Não é fácil não.
é claro. Jesus resumiu toda a lei dos profetas: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e amar a si mesmo. Interessante é que isso, de novo, repetindo aqui, né, gente, é uma coisa que diz respeito a nós mesmos. É muito interessante isso, porque a doutrina chega e eu não tenho que vencer o meu vizinho que é evangélico, que é católico, que é ateu. Eu não tenho que vencer o meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meu filho, meu neto. Eu não tenho que vencer ninguém, eu tenho que vencer a mim mesmo. Por quê? Quando foi perguntado para Jesus, ou Jesus chegou a nos falar, onde está o reino de Deus? Tudo bem, o livro dos Espíritos fala da ideia de Deus, mas onde está o reino de Deus? O que Jesus responde? Isso é importante e profundo, gente. Não procureis o reino de Deus nem aqui, nem alhures, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então nós somos criaturas de Deus com germe divino e celestial dentro de nós. Não somos pouca coisa, não. Efetivamente, nós não somos dono do mundo, mas nós somos filho do dono, desculpa aí graceiro, né? Mas efetivamente é isso, nós somos seres eternos, seres celestiais, de um Pai que a gente se perde na imensidade, na magnanimidade dele, no alcance da bondade de Deus. É interessante, não sei se eu comentei aqui da outra vez, eu estava vendo uma notícia do telescópio James, eu não lembro sobre o nome dele, quem souber, o telescópio James, que o telescópio Hubble aí, da NASA, nos acelerou que a gente tem um universo de 200 bilhões de galáxias. Nós já falamos aqui. Se a gente for fazer essa conta, a gente se perde. Nós temos então aqui 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem 100 bilhões de sóis, igual o nosso, igual o Sol, igual a Capela, que é o Sol da constelação do Cocheiro. 100 bilhões de sóis. Cada Sol com o seu cortejo de planetas. Então, se a gente for multiplicar isso aí, a gente se perde. Então, nós temos escola para todo mundo, né? Só que agora, esse telescópio James, que é um telescópio mais potente, mais atualizado do que o Hubble, o telescópio antigo, ele atualizou esse dado. Nós não temos 200 bilhões de galáxias. Ele atualizou. São 3 trilhões. Nós temos, pelo telescópio James, que tiver a velocidade, entra no Google depois, nós temos 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões. Para a gente ter uma ideia, né, a galáxia mais perto, ele está não sei quantos anos-luz, né, que o ano-luz é você passar um ano viajando a 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. A galáxia mais perto aí deve estar uns 50 anos-luz de nós, ou 100. Vamos passar 50 anos viajando a 300 mil quilômetros por segundo para chegar na próxima galáxia. Nós temos 3 trilhões de galáxias. Bom, mas vamos voltar de novo na Jesus, na colocação dos publicanos. E Jesus, então, depois disso, fala desse Deus, a imensidade desse Deus tão grande nos universos, como tão grande na misericórdia, na bondade, no amor para conosco. E Jesus falou tudo isso, que vós sois deuses, e ninguém vai nos impedir de chegar nessa condição de um dia ser um espírito crístico. Imaginemos uma reunião dos espíritos crísticos, que nós já tivemos com relação à Terra, né? 2, segundo Emmanuel, no livro Caminho da Luz, o Consolador, perdoe, um dos 2, o Emmanuel fala que com relação à Terra, os espíritos crísticos, comunidade da qual Jesus faz parte, com relação à Terra, se reuniram por 2 vezes. Os espíritos crísticos se reuniram por 2 vezes. Jesus mais outros crísticos, né, se reuniram. A primeira reunião deles foi para a construção do planeta Terra. Jesus recebeu uma mônada do nosso Sol e dessa mônada fez essa escola nossa, essa sala de aula nossa, né, com 12.800 quilômetros de diâmetro e etc. Né? Mas é um grão de areia se a gente olhar os universos. Né? Mas a primeira reunião deles foi para isso. E a segunda reunião que eles fizeram foi de quando Jesus ia tomar um corpo físico, um corpo orgânico que ele tomou aqui, para trazer uma mensagem nova para nós. E o Emmanuel fala que esses espíritos estavam já às vésperas de uma terceira reunião. E desse concílio, dessa reunião deles, só Deus saberia o que iria surgir. Com certeza é coisa boa para nós, né? Para nós que nós vamos ver aqui, quem esse nós, né? Que nós vamos chegar. Mas então, esse é o nosso Deus, essa é a nossa destinação, de chegar ao Espírito Cristo. E aqui é interessante também a gente lembrar que o Espírito Cristo, né, a gente fala assim, fulano é um bom espírito, espírito de luz. Isso é um ponto.
Nós vamos evoluindo, nós somos hoje espíritos ainda simples, ignorantes, medianos, né? Mas nós vamos evoluindo, então vamos chegar num ponto que nós vamos ser bons espíritos, como quem? Emmanuel, Chico Xavier, São Francisco, Alcione, do livro Renúncia, que ela não precisava reencarnar e veio reencarnar para ajudar uma pessoa querida dela, né? E o pessoal falou, Alcione, você não precisa voltar na Terra, você pode fazer esse avanço seu numa outra instância, né? Num outro nível. Você pode falir também, você pode errar. Aí a gente fala, não, o espírito não volta, ele estaciona, ele não retrograda. Mas é a questão que nós estamos ainda, mesmo com o espírito puro, ainda está às voltas com tentações. E a gente pode, mesmo sendo espírito puro, pode ceder à tentação. Isso que o Espírito Emmanuel quis dizer. Não é que ela vai retrogradar. Porque a gente consegue. O que a gente consegue? Virtude. Que virtude nós estamos tentando conseguir o máximo aqui tantas vezes? E no começo nós falamos que está nas nossas mãos a faca e o queijo, que a gente tem que vitoriar sobre nós mesmos. Abater, combater, diminuir pelo menos o nosso orgulho, diminuir o nosso egoísmo. E tudo que condiz com isso. Em virtude disso, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa posição ditatorial, a nossa. Tudo isso, orgulho, nós viemos para isso. Nós não viemos pagar, não viemos sofrer, nós viemos fazer de uma forma diferente, melhor do que nós fizemos de errado na outra, sim, isso é reparar, isso é expiação. A João de Anjos prefere falar reparação. Mas nós viemos aprender. E a vida é tão sábia, profícua e profunda, que ela nos dá essa oportunidade todos os dias. A partir do momento que a gente acorda, e talvez até quando está dormindo do lado de lá, a gente é testado no nosso orgulho, no trânsito, em alguém que pensa diferente, de alguém que discorda da gente, de alguém que nos ofende, de alguém que nos paga com gratidão. O que a gente vai fazer? Eu não preciso dele? Eu não ligo não, mas se precisar de mim agora, né, a barreira não dói só uma vez, o mundo dá muita volta. Nós estamos passando por isso para exercitar isso que nós pedimos do lado de lá. O que nós pedimos? Eu quero ser mais humilde. Tudo bem, eu vou arrumar para você. Eu quero ter mais paciência. Vai estar aqui também. Eu quero aprender a perdoar. Não, vamos com calma. Começa só com a paciência e mais humilde. Na próxima você mexe com perdoar, porque senão não dá conta. O pessoal lá em cima, antes da gente assinar embaixo, eles vão ajeitando para a gente, né? Porque senão a gente cruza. Aí é ruim. Então, aquela pessoa que está me pagando de ingratidão aqui, é uma grande chance que eu pedi para perdoar, aprender a perdoar. Vou aprender a ser humilde e servir ela de novo quando ela precisar de mim. Aquela pessoa que me ofende é uma grande oportunidade para eu exercitar essa humildade também, combater meu orgulho. Aquela pessoa que pensa diferente de mim, eu tenho que ver o que ela está pensando e falando. Talvez eu nunca tinha pensado nisso, talvez a ideia dela, no meu trabalho, com o meu chefe, a ideia dele que ela vem trazer é melhor que a minha. E talvez se eu aceitar a ideia dela, não sou eu que sou promovido, é ela. Mas tudo isso faz parte do nosso projeto, é interessante. Às vezes, se ela traz uma ideia melhor que a minha, eu falo, poxa, né? Eu não tinha pensado nisso. A sua ideia é melhor, é boa. Ou então, mas tem uma parte minha aqui que eu acho que você não pensou também. Vamos pegar a minha, a sua, é isso que nós temos que fazer. E a gente vem para isso e a vida começa a ter um outro viés, um outro entendimento. Que é mais fácil a gente combater a nossa possível tristeza, ou a gente combater a nossa situação de nos vitimizar. Por que isso acontece comigo? Gente, ninguém está desconsiderando o aprendizado de cada um de nós aqui. Cada um de nós sabe a dificuldade que está sendo, as dificuldades que nós estamos passando. Mas com certeza isso faz parte do nosso projeto. Eu acho que não é tudo já está enumerado, tá? Nós somos, está tudo arrumadinho. Não. Nós pedimos paciência e humildade. Pronto. Muita outra coisa corre para a nossa conta. Está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições. E às vezes as nossas aflições são muito maiores pelas causas atuais do que causas anteriores, que nós estamos aqui reparando. Embora bem também, é um mundo de expiação, de reparação também. Mas então, é de aprendizado. Então a gente vai começar a ver de que maneira que eu vou me tornar melhor. E isso é importante para a gente, porque não vai valer só para essa vida, vai valer para quando eu sair dessa vida. E aí é que eu vou chegar de novo no final da lição dos 4 anos.
Jesus, então, depois que fala isso, os publicanos saem abraçados, né? Com uma nova esperança, com um novo prazer, de que também eles vão participar desse reino. E Pedro, então, depois sai com Jesus também, espera um tempo e questiona Jesus: Senhor, mas se a gente vai tratar os maus, vamos entender aqueles mais ignorantes, com tanta atenção, assim, com tanto carinho, e para as pessoas boas, né? Se a gente tem que tratar com tanto cuidado, assim, igual o Senhor tratou as pessoas desonestas, erradas, e para as pessoas retas, as pessoas honestas. Jesus deixa ele falar e termina com a frase que a gente conhece, né? Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos, né? E aí é interessante que, voltando àquela questão de novo, que me intrigava durante muito tempo, há pouco tempo, num livro, por isso que eu lembrei desse galador aqui, que a gente tem que estar com o livro na mão, eu recebi a resposta disso que me intrigava, né? Então, a gente vai pensar, então, se as pessoas que erraram, por exemplo, Nicodemos, numa outra passagem, também questiona Jesus por que ele se deixou crucificar entre dois ladrões. E Jesus volta para ele e fala: não julgues precipitadamente a tragédia de irmãos nossos, você não conhece a história desde o princípio. O que Jesus fala para Nicodemos, numa outra passagem do livro Boa Nova, sobre a característica do Chico, do Espírito Guia de Campos também. Pessoa de Jesus, esse irmão também é no Guia de Campos. Jesus fala: não julgues precipitadamente a tragédia do dito bom ladrão, de irmão e do outro também, de irmãos nossos que você não conhece a história desde o princípio. Isso vale para nós. Nós não estamos em condição de julgar ninguém. Nós não sabemos qual o caminho que cada um de nós percorreu até chegar no ponto que nós estamos. Com certeza, o nosso fim, o nosso final vai ser o mesmo: espírito crístico, espírito evoluído, espírito combatendo o nosso orgulho e egoísmo. Mas cada um de nós tem o livre-arbítrio e trilha esse ou aquele caminho que ele acha que convém. Mas nós não sabemos dessa caminhada, né, o que cada um de nós está experienciando. Por isso que a Joana de Anjos fala para a gente caminhar e não espalhar espinhos no nosso caminho, na nossa estrada. Ela fala: pode ser que a gente volte descalço, tenha que voltar descalço. Então nós não estamos em condição de julgar ninguém, mesmo porque cada um de nós está dando conta e procurando fazer o melhor que a gente dá conta. Nós só queremos ser felizes. Nós não queremos ofender ninguém, a gente não quer ganhar de ninguém, a gente não quer prejudicar ninguém, a gente não quer enganar, a gente não quer ferir ninguém. Nós queremos ser felizes. Todos nós, no fundo, seja quem for, nós queremos ser felizes. Mas essa felicidade passa notadamente e inexoravelmente pelo nosso esforço de combater o nosso orgulho e egoísmo. E é para isso que a gente nasceu. Senão a vida ficava muito simplista. A gente nascer, pagar o que nós fizemos de errado, crescer, estudar, depois trabalhar, casar, ter filho, esperar morrer, ter neto, morrer, depois volta, fica muito, né, sem querer imaginar de que maneira poderia ser melhor, mas é muito simplista. A vida é muito mais profunda, muito mais fértil, cheia de muito mais situações, e por isso que a gente falou que essa doutrina é um canal de luz para a nossa vida, que nos ajuda a gente não encaminhar por uma tristeza. Vamos entrar no mérito aqui do que possa nos causar essa tristeza. Tem N situações que a gente pode ser triste, mas dessa tristeza a doutrina nos ajuda a não evoluir para uma melancolia, e dessa melancolia depois a gente pode evoluir ainda mais com a depressão. E tirando aí as questões orgânicas das sinapses, dos neurônios aqui nosso, né? Essa depressão, com certeza, não é um projeto que a gente não embarca, com certeza, né? Mas às vezes não. Não sei que tem alguma utilidade para o nosso aprendizado. Mas o que é mais útil e é mais válido para o nosso projeto é as nossas virtudes. Virtudes não é depressão, né? Sem desconsiderar o que está levando essa ou aquela pessoa a passar por essa situação. De novo, a gente não sabe a história de cada um desde o princípio. A gente não pode julgar aqui que a gente vai cometer uma leviandade que não justifica. Mas essa vida nossa, então, é apresentada para nós para esse aprendizado. Bom, voltando a essa questão, então, que me intrigava, né? Eu vi, então, Jesus falando com Nicodemos, assim, para não julgar mais hospital da minha tragédia, mas eu pensava: poxa, o ladrão é burro. Jesus, tudo bem,
Lá, depois dessa casa, por causa do ladrão, ele fala que prometeu o paraíso, mas não é para ele ir para o paraíso. Porque não era conivente que ele devia fazer o que estava fazendo. Ele ia ser reeducado, tudo bem, até aí tudo bem. Mas desses 4 publicanos, eles sabiam que eles tinham errado. Eles erraram muito. Um tirou, enganou os 2 irmãos, levou uma loucura, o outro à morte, ficou com a herança sozinho. O outro à custa de viúvas e órfãos, o outro à custa de cupidez do preço das hortaliças do leite, e o outro à custa de pegar, desejar a esposa do sapateiro lá, comprar a dívida dele e pressionar ele, eles erraram. Aí ele ficava, poxa, eles erraram. Realmente, o Pedro tem uma certa lógica. Quando o Pedro fala assim, como é que o senhor trata esse pessoal que não é que está errado de uma forma tão amorosa assim? Como é que vai tratar os bons então? Né? Ou certos? Aí eu fui entender depois, por isso que eu achei interessante esse ter parado do livro, por isso que eu queria falar desse que ela falou do livro. Eu estava participando de um estudo lá na nossa casa espírita, um amigo nosso fazendo uma leitura toda quarta-feira lá, ele está fazendo uma leitura do livro. Eu já li, acho que umas 2 vezes esse livro, eu nunca parei para pensar, isso é interessante. O livro chama Obreiros da Vida Eterna, fotografia do Chico Xavier, por esse livro de André Luiz. E lá dentro do Obreiros tem uma passagem muito interessante que a Zenóbia, que é um espírito já evoluído, né, pede que o André Luiz, mais 20 pessoas, desçam lá num fosso de muito sofrimento, numa situação muito, muito triste, de muito sofrimento, sofrimento mesmo, que ela tinha uma pessoa querida lá que ela queria ajudar. O André Luiz desce lá do Jerônimo e mais um pessoal, e chega lá, o André Luiz fica impressionado com a situação que esses espíritos estavam lá. Todos enlameados, todos em sofrimento atroz. E tinha uns espíritos que dominavam esse pessoal que estava ali, que estava nesse fosso lá, eles estavam na beira do fosso ali, e ficavam mandando esse pessoal e não deixavam fazer nada com eles. E o André Luiz chegou com o padre Hipólito, com mais esse Jerônimo, para fazer o resgate de alguns, a gente sabe disso. De vez por outra, a espiritualidade desce nessas situações de dificuldade, resgata alguns espíritos e leva para instâncias de atendimento, para nosso lar, para outras condições de atendimento desses espíritos. E eles chegaram lá e tentaram, e esses espíritos que ficavam na borda do fosso, eles não deixavam. Eles eram interessante isso, eles eram mais fortes, né, altos, fortes. Não, vocês não vão mexer aqui não, para fora daqui, né? Essa conversa de vocês aí, esse Deus seu aí não serve para nós não, eu nunca vi isso, já viram esse Deus que vocês estão pregando, né? E vocês não querem nada, nós não vamos fazer nada, nós é que mandamos aqui, nós vamos dominar isso aqui e tomar conta. E os espíritos lá embaixo, uma situação de extrema penúria e sofrimento, né? Uns outros lá rindo também, gargalhando, xingando, mas outros pedindo ajuda, socorro. E esse espírito, não, vem cá então pegar alguns deles. E o André Luiz começou a ficar nervoso com esse rapaz, que estava falando assim, e foi subindo sangue na cabeça dele. Ele lá foi ficando nervoso, o André Luiz, e queria fazer alguma coisa contra esse rapaz que estava dominando todo mundo. E o Jerônimo chegou para ele, com mais experiência, e falou: André Luiz, combate isso, calma, né? Não é assim que nós vamos fazer. A Zenóbia não vai querer enfrentar esse pessoal desse jeito. Bom, mas acelerando isso aí, esse outro espírito continuou dessa forma aí, e depois a Zenóbia, o André Luiz ficou muito nervoso e fez uma prece, pediu ajuda, uma prece a Jesus. Nesse momento a Zenóbia chegou, o espírito de luz já estava com outros compromissos já, ela chegou, viu a situação que estava e pediu para lançar uma faixa de luz para que esses espíritos que estavam nessa condição paupérrima de qualquer situação, de qualquer benesse, estavam, né, nessa situação, pudesse agarrar essa faixa para ser içado. Eles não conseguiam, alguns agarravam, esse espírito via os outros mandantes, chicoteavam eles, espírito, chicoteando eles, alguns soltavam, outros ficavam, mas não conseguiu tirar nenhum. Bom, aí a Zenóbia chegou, o padre Hipólito primeiro chega, fala dos espíritos. Vocês acham que nós estamos numa condição já de pureza? Nós estamos como vocês também, lutando para a gente conseguir as virtudes que o Cristo nos ensinou. Nós não somos privilegiados, não. Falei, não, conversa com vocês, não queremos saber. Nós somos felizes aqui, nós não precisamos de vocês, nós estamos bem do jeito que está. Fora daqui que nós não queremos nada com vocês. Mas aí, finalizando, depois a Zenóbia chega para esse espírito e fala: olha, aguenta mais um pouco, que amanhã vai vir um fogo reparador. Isso está no livro.
obreiros da vida eterna, vai vir um fogo reparador. Esses espíritos nervosos lá, os mandantes lá, quando ouvem falar de fogo reparador, eles ficam preocupados, olham um para o outro, alguns já começam a arrumar algumas coisas deles, e no outro dia realmente eles são levados para a casa de aquele lá, um espírito que pode ser recolhido, e vem esse fogo mesmo, com trovão, com fogo, com relâmpago, com facho de fogo, e esses espíritos mandantes lá saem correndo com medo de morrer. Eles já eram mortos. E saem correndo com medo do fogo alcançar. Eles morreram. Você vê o nível de ignorância que eles estavam. Se imaginavam vivos. E saem correndo desse fogo. Aí, alguns dos espíritos vão lá para a casa cambiando de Cristo, onde eles vão ser atendidos, né? E a porta abre para eles, tem que ter a proteção magnética lá que eles podem passar. Alguns entram. Aí o André Luiz pergunta: por que não deixa entrar todo mundo? Já que vai salvar alguns, por que não traz todo mundo para cá? Né? E o Jerônimo fala, então, a Zenóbia, esses espíritos, eles não estão querendo ser ajudados. Na realidade, eles não estão. Se eles entrarem aqui, eles vão bagunçar aqui o nosso posto de atendimento. É um posto de socorro lá, o Campeão de Cristo. Se entrar todos aqui, eles vão querer mandar aqui como eles mandam lá. Eles têm ânsia de poder, eles não acreditam em Deus, eles não querem nada com Deus. Eles não têm... Então, aí o André fala: bom, mas então, como é que nós vamos saber para quem nós vamos abrir para entrar e quem não vai entrar? Aí a Zenóbia fala: aqueles que vão chegar para entrar, eles têm um halo de luz em volta deles. Olha que coisa. Aqueles sinceramente interessados, que arrependeram, que quer outra oportunidade, quer nascer de novo, quer fazer diferente, quer combater os erros e ganhar virtudes, eles trazem em torno deles um halo de luz. Aqueles que chegam aqui, e esse mais nervoso lá chegou: não, eu já arrependi, né? Eu quero também esse Deus, eu arrependi, abre a porta para mim, com medo desse fogo que estava chegando perto deles, né? Que é um fogo reparador, é um fogo mesmo, assim. Eu acho que não é um fogo físico, né? Mesmo porque eles já estão mortos, né? Fogo não queima espírito, né? Mas no entendimento deles, eles iam ser queimados, já desencarnados, né? E saía todo mundo correndo. Aí eles: não, abre para mim que eu já arrependi, sim, eu quero essa ajuda. E o pessoal olha e fala: não, né, ele não tem nada de luz dele, ele está querendo entrar para também querer dominar aqui, complicar o nosso atendimento e trabalho. Não vai poder entrar por enquanto. E o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar para onde ele estava, para outra área, até que um dia efetivamente ele queira se transformar, fazer sua reforma de transformação para poder ser político. Então, meus irmãos, para a gente encerrar agora, o que me intrigava desses 4 publicanos que erraram, como é que eles eram tão bem tratados assim, é justamente Jesus tratando eles assim, nos dando esse tratamento, para que a gente possa efetivar essa nossa reforma íntima de transformação moral. O pessoal cantou aqui: é chegada a hora, e a hora é pouca, está na hora. O pessoal cantou, então, a hora é chegada, nós somos trabalhadores da última hora. Eu já falamos da última hora aqui, 2057, outra hora a gente pode responder aí. Mas então nós estamos nessa fase, chega da gente inclinar e não ceder, e não abaixar a cabeça, e não pôr a água benta que o Chico falava antes de devolver a ofensa, entender que a ofensa, a ingratidão, é oportunidade para o nosso aprendizado. Não é que ninguém está fazendo isso porque não gosta da gente, porque é ignorante, sim. Ninguém nasce para ofender e prejudicar ninguém. A pessoa é ignorante, mais do que a gente, então. Então, esse entendimento é que a gente tem. Quando Jesus trata bem nós outros, e tratou os 4 publicanos como irmãos mesmo, que são, mas com o maior carinho e amor, é para que eles pudessem, né, fazer o que fez agora no último minuto, que fez Zaqueu, meus irmãos. Zaqueu, que a gente já entende também que foi a encarnação dele para frente, foi Bezerra de Menezes, né? O Zaqueu que subiu na árvore lá para ver Jesus. E Jesus falou que queria ser água, ele pertencendo lá na água, né, chama lá, esqueci. Uma coisa que ele chegou: eu quero cear na sua casa, eu preciso ficar na sua casa. Ele falou: eu sou digno se eu entrar lá. Finalizando, Jesus chegou o Zaqueu lá na casa dele. Zaqueu era muito rico, tinha muitas propriedades. Ele falou: Senhor, se eu enganei alguém, primeiro eu vou pegar tudo que eu tenho e dividir para os carentes, tudo que eu vou dividir, que eu tenho tudo para os carentes. E se eu prejudiquei alguém, tudo isso que eu consegui foi através de prejudicar alguém, enganar alguém, eu vou devolver 4 vezes o que eu enganei. Então, é essa mudança que Zaqueu fez, né, uma mudança forte, que é esperado de nós também, para que a gente não vá para esse poço de sofrimento, ou para que os publicanos, não vão falar a gente não, que eu acho que graças a Deus a gente está errando sim, a gente tem que aceitar que o erro também faz parte do nosso aprendizado, mas
Talvez não tanto assim para estar nesse posto, dessa forma que esses espíritos estão. A gente não sabe, né, como é que vai ser quando chegar do lado de lá. Mas para a gente que esteve numa situação boa do lado de lá, que é o que a gente quer, a gente tem que combater fazer a nossa reforma de transformação moral. A partir daí nós vamos estar bem recebido, bem acolhido e dando prosseguimento ao nosso aprendizado. Então eu acho que essa mudança de Zaqueu é a mudança que vale para nós, e eu acho que é muito legal porque que Jesus tratou com tanto carinho, tanto amor, não só os publicanos, mas todos que passavam por ele, errados ao céu, muito mais os errados não são da palavra dele, ele tratava com maior carinho e amor. Primeiro que eram irmãos dele, são nossos irmãos, e segundo que são filhos de Deus como cada um de nós. Então, é isso mais ou menos que a gente queria falar, essa punição, por isso que tem uma interrogação, não é a punição, é a oportunidade de aprendizado. Mas nós somos muito bem, imensamente melhor do que muitas oportunidades, graças a Deus. Meus irmãos, agradecer a Deus a oportunidade para a gente estar lembrando aqui os ensinamentos de Jesus, né? Agradecer a casa mais uma vez o carinho, a oportunidade, o convite. Sempre à disposição, é um privilégio para mim. E a cada um de vocês também pela paciência, para a gente poder junto lembrar os ensinamentos de Jesus. E ele não vai voltar, ele nunca saiu daqui, né? Está sempre com a gente. Que Deus nos abençoe hoje por todos.